Eu estava sentada na mesa da cozinha quando Walter bateu com a mão na madeira e falou alto, olhando para os outros 3 como se eu nem estivesse ali. A votação está feita. 4 contra 1. A casa vai ser vendida e o dinheiro dividido em 5 partes iguais. Cada um leva 140 mil. Está decidido. Senti o ar faltar. Não era possível que estivesse ouvindo aquilo. Olhei em volta, procurando nos olhos de cada um dos meus irmãos algum sinal de dúvida, alguma hesitação. Teresa mexia no celular sem me olhar. Osvaldo coçava a barba, os olhos no chão. Carlos estava encostado na parede, os braços cruzados, a boca apertada numa linha fina. Só Walter me encarava, com aquela expressão dura de quem já decidiu e não vai voltar atrás. Walter, eu moro aqui. Eu sempre morei aqui. Cuidei da mãe sozinha por 12 anos. 12 anos. Vocês não podem simplesmente me botar pra fora assim. Minha voz saiu trêmula, baixa demais. Ele suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Letícia, a gente não está te botando pra fora. A gente está vendendo uma casa que pertence aos 5. Você vai receber sua parte, 140 mil reais. Dá pra alugar um apartamento bom, começar de novo. Você é aposentada, tem sua renda. Não vai passar necessidade. Começar de novo? Eu tenho 61 anos, Walter. 61. Onde eu vou começar de novo? Teresa soltou um suspiro impaciente e finalmente levantou os olhos do celular. Letícia, para de drama. Todo mundo tem direito igual por essa casa. A mãe deixou para 5. Não só para você. Só porque você ficou aqui cuidando, não te dá mais direito que a gente. As palavras dela me acertaram no peito como um soco. Só porque eu fiquei aqui cuidando. Como se fosse pouca coisa. Como se fossem 12 anos jogados fora, 12 anos virando a mãe de lado na cama para não criar escara, trocando fralda, dando comida na boca, limpando vômito, acordando 3 vezes por noite. Como se fosse nada. Teresa, eu larguei minha vida. Eu ia casar. O Mário foi embora porque eu não tinha tempo para ele. Eu não viajei, não saí, não tive filho. Fiquei aqui, sozinha. Enquanto nós trabalhávamos, Letícia. Walter me cortou. A voz subindo. A gente também tinha nossa vida, nossos filhos, nossos problemas. Você escolheu ficar, ninguém te obrigou. Apertei as mãos embaixo da mesa, as unhas cravando nas palmas. A garganta queimava. Queria gritar, queria jogar alguma coisa, queria que eles sentissem um pedaço do que eu estava sentindo naquele momento. Mas não consegui. Só consegui engolir seco e baixar os olhos. Quando é a venda? Perguntei, a voz quase sumindo. Corretor vem na segunda. A gente precisa limpar a casa, tirar os móveis. Você tem uns 2 meses para se organizar. 2 meses. 60 dias para desfazer uma vida inteira. Mas para entender como cheguei até ali, naquela cozinha, ouvindo meus próprios irmãos me expulsarem da única casa que eu conheci como lar, preciso voltar no tempo. Meu nome completo é Letícia Helena Rodrigues. Nasci em Vitória, Espírito Santo, no bairro Jardim Camburi, numa casa simples de 3 quartos que meu pai construiu tijolo por tijolo nos anos 70. Sou a caçula de 5 irmãos, a bebê da família. A que veio por último, quando minha mãe já estava com 42 anos e achava que não ia ter mais filhos. Meu pai, seu Joaquim, era pedreiro. Trabalhou a vida toda em obra, sol quente na cabeça, cimento na mão. Morreu de infarto aos 58 anos, quando eu tinha 19. Minha mãe, Dona Aparecida, era costureira. Fazia roupa para fora, consertava, ajustava. A casa sempre cheirava a linha e tecido. Dinheiro era contado. A gente nunca passou fome, mas também nunca sobrou nada. Walter é o mais velho. Quando eu nasci, ele já tinha 11 anos. Sempre foi meio mandão, aquele tipo de irmão que acha que, porque é o primogênito, tem autoridade sobre todo mundo. Depois que o pai morreu, piorou. Se achava o chefe da família. Montou uma lojinha de material de construção, foi crescendo, aposentou bem. Casou. Teve 3 filhos. Mora num apartamento de 2 quartos na Praia do Canto. Teresa é a segunda. Professora de português, sempre foi a inteligente da família. Estudou, fez faculdade, dava aula em escola particular, se aposentou com um salário bom, mas sempre teve aquele jeito de superioridade, sabe? Como se fosse melhor que todo mundo porque tinha diploma. Casou com um bancário, não teve filhos, mora em Vila Velha, num condomínio fechado. Osvaldo é o terceiro,
motorista de ônibus aposentado. Gente boa, mas fraco. Nunca teve opinião própria, sempre seguiu o que Walter mandava. Casou, largou da mulher, casou de novo, largou de novo. Hoje mora sozinho num apartamento alugado no Jardim da Penha. Vive apertado de dinheiro. Sei que tem dívida, mas nunca entrou em detalhe comigo. Carlos é o quarto, 3 anos mais velho que eu. Mecânico. Trabalhou a vida toda em oficina, com as mãos sempre sujas de graxa. É casado com a Rosângela há 25 anos. E essa mulher, meu Deus, essa mulher nunca me engoliu. Nunca. Desde o primeiro dia, ela olhava para mim com desprezo, como se eu fosse menos. Sempre jogava piadinha, sempre diminuía. E o Carlos? Nunca falou nada, deixava ela fazer o que quisesse. A gente era uma família normal. Brigava, se entendia, comia junto nos domingos, comemorava aniversário. Mas já tinha aquela distância, sabe? Aquele espaço que vai aumentando sem você perceber. Eles foram casando, mudando de casa, tendo filhos. E eu fiquei. Fiquei com a mãe. Fiquei em casa. Quando terminei o ensino médio, consegui emprego como auxiliar de limpeza no Hospital Metropolitano. Trabalhei lá 38 anos. Entrava às 6 da manhã, saía às 3 da tarde. Voltava para casa, ajudava a mãe, cuidava da casa. Nunca casei. Tive namorado, claro. Tive o Mário. A gente namorou 7 anos. Ele era conferente de supermercado. Gente boa, trabalhador. Falava em casar, em alugar um apartamento. Eu queria. Juro que queria. Mas aí, em 2010, a mãe teve o AVC. Foi num domingo de manhã. Ela estava fazendo café, eu ouvi o barulho dela caindo. Corri para a cozinha. Ela estava no chão, a boca torta, o braço duro. Chamei a ambulância. Levaram para o hospital. Ela sobreviveu, mas ficou acamada. Lado esquerdo todo paralisado. Não falava direito, não andava, não conseguia fazer nada sozinha. Vamos colocar numa casa de repouso, Walter falou 2 dias depois, no corredor do hospital. É o melhor para ela. Vai ter cuidado profissional. Não, a mãe não vai para a casa de repouso. Ela vai ficar em casa comigo. Eu cuido. Letícia, você trabalha. Como é que você vai cuidar? Eu dou um jeito. E eu dei. Pedi redução de jornada no hospital. Passei a trabalhar meio período. O salário caiu, mas dava. Contratei uma senhora, Dona Lourdes, para ficar com a mãe de manhã enquanto eu estava no trabalho. À tarde e à noite era eu. Final de semana era eu. Feriado era eu. Virar ela de lado, trocar fralda, dar banho de leito, fazer comida batida no liquidificador, dar remédio nos horários certos, fazer fisioterapia caseira. 12 anos. No começo, os irmãos vinham. Walter aparecia uma vez por mês, ficava 10 minutos, perguntava se estava tudo bem, ia embora. Teresa vinha de 2 em 2 meses, sempre com pressa, sempre de olho no relógio. Osvaldo passava raramente, geralmente quando precisava de dinheiro emprestado. Carlos vinha com a Rosângela e ela ficava reparando na casa, fazendo comentários atravessados. Nossa, Letícia, você não cansa de ficar aqui dentro? Ela soltou uma vez, olhando em volta como se a casa fosse uma prisão. Eu enlouqueceria. Não respondi. Só sorri amarelo e ofereci café. O Mário aguentou até 2015. 5 anos tentando ter um relacionamento com uma mulher que não tinha tempo. A gente marcava de ir ao cinema, eu desmarcava porque a mãe tinha passado mal. Ele queria viajar, eu não podia deixar a mãe. Ele queria fazer planos, e eu não conseguia pensar além do dia seguinte. Letícia, eu te amo, mas eu não aguento mais. Eu não aguento ser sempre o segundo lugar. Eu quero casar, quero ter filho, quero ter uma vida, e você não consegue me dar isso. Ele estava certo, eu sabia, mas também sabia que não conseguia abandonar minha mãe. Então, deixei ele ir. Mas antes de continuar, me conta. De onde você está me ouvindo? Deixa sua cidade nos comentários. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Se você é novo aqui, se inscreva e ative o sininho. Toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia tem história nova. Bora voltar? Depois que o Mário foi embora, eu me fechei ainda mais. Trabalho, casa, mãe. Trabalho, casa, mãe. Virou rotina, virou vida. Os irmãos sumiram quase completamente. Ligavam no aniversário da mãe, no Natal. Às vezes nem isso.
Eu mandava mensagem no grupo da família, avisando quando a mãe tinha internado, quando tinha melhorado, quando precisava de alguma coisa. As respostas eram curtas. Um melhoras aqui, um que bom ali. Nada mais. Juntei dinheiro o quanto pude. Trabalhei até 2020, quando finalmente consegui me aposentar. Aposentadoria de R$ 2.400. Não era muito, mas dava. Ao longo de 38 anos no hospital, economizando R$ 300, R$ 400 por mês, consegui juntar R$ 85 mil na poupança. Era a minha segurança. Era tudo que eu tinha. A mãe piorou no ano seguinte. Começou a ter pneumonia direto. Voltava do hospital, melhorava um pouco, piorava de novo. Em março de 2022, ela teve a última internação. Dessa vez, não voltou. Faleceu no dia 23 de março, uma terça-feira, às 6 da manhã. Eu estava segurando a mão dela. O velório foi no dia seguinte. Cheguei cedo na funerária, organizei tudo. Os irmãos foram chegando aos poucos. Walter entrou de terno, cumprimentou meia dúzia de pessoas, ficou ali parado, sério, olhando o caixão. Teresa chegou chorando, mas era aquele choro meio teatral, sabe? Osvaldo estava de olho vermelho, acho que tinha bebido. Carlos veio com a Rosângela e ela já entrou olhando para mim como se eu fosse culpada de alguma coisa. Depois do enterro, todo mundo voltou para a casa da mãe. Eu tinha feito café, tinha comprado pão, bolo. A casa estava cheia de gente, vizinhos, conhecidos. A Vera, minha vizinha e melhor amiga, estava lá me ajudando. Ela sempre esteve. Nos últimos 12 anos, foi ela quem me salvou mais de uma vez, ficando com a mãe quando eu precisava resolver alguma coisa urgente, levando comida, ouvindo chorar. Quando todo mundo foi embora, ficamos só nós 5. Sentamos na sala. Walter limpou a garganta. Bom, a gente precisa conversar sobre a casa. Walter, a mãe foi enterrada hoje. Hoje. A gente não pode esperar uns dias? Letícia, quanto mais a gente adiar, pior fica. Vamos logo resolver isso. Teresa concordou com a cabeça. Osvaldo ficou quieto. Carlos olhou para Rosângela, que estava ao lado dele, os braços cruzados. A casa está no nome de todo mundo, né? Rosângela perguntou, a voz fininha. Sim. A mãe fez testamento em 2018, deixou para 5 em partes iguais. Cada um tem 20%. Então a gente vende e divide o dinheiro. Ela concluiu, como se fosse óbvio. Vender? Repeti sem acreditar. A gente acabou de enterrar a mãe e vocês já estão falando em vender a casa? Letícia, não seja dramática, Teresa suspirou. A casa vale dinheiro. O bairro valorizou. A gente consegue uns 700 mil, talvez mais. Cada um leva 140. É um dinheiro bom. Você mesma pode usar para comprar um apartamento pequeno, começar de novo. Eu não quero começar de novo. Eu quero ficar aqui. Essa é minha casa. Eu sempre morei aqui. Mas não é só sua, Walter pontuou, a voz dura. É de todo mundo. Senti o peito apertar. Olhei para cada um deles, esperando que alguém me defendesse. Ninguém abriu a boca. Vocês não podem fazer isso comigo. A gente não está fazendo nada contra você, Teresa retrucou. A gente está só seguindo o que a mãe deixou escrito. 5 partes iguais. Cada um recebe o seu. É justo. Justo. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Justo. Como se fosse justo eu ter passado 12 anos cuidando sozinha e agora perder a casa. Como se fosse justo eles sumirem durante todo esse tempo e agora aparecem querendo o dinheiro. Não consegui continuar a conversa. Levantei e fui para o meu quarto. Fechei a porta, sentei na cama e finalmente chorei tudo que tinha segurado o dia inteiro. Nas semanas seguintes, a pressão só aumentou. Walter ligava todo dia. Letícia, a gente precisa colocar a casa à venda. Você está segurando o processo. Walter, eu preciso de tempo. Deixa eu me organizar. Tempo para quê? Você está morando de graça. A gente tem despesa com IPTU, com luz, com água. Você não pode ficar lá de graça enquanto a gente paga a conta. Eu pago as contas. Eu sempre paguei. Você paga porque está morando lá. Mas a casa não é só sua. A gente tem direito de vender. Teresa apareceu uma tarde de maio sem avisar. Eu estava na cozinha fazendo almoço. Letícia, vim buscar umas coisas da mãe. Tem umas louças que eu quero, umas toalhas. Teresa, a gente ainda nem inventariou nada. Ah, deixa de frescura.
A mãe não ia se importar. Ela entrou, abriu o armário, começou a tirar coisas, pratos, copos, panelas, colocou tudo numa caixa de papelão. Eu fiquei parada, olhando, sem acreditar. Teresa, isso é da casa. Você não pode simplesmente levar. Eu não estou levando. Estou pegando o que é meu por direito. Você quer ficar com tudo? Não funciona assim, Letícia. Ela levou a caixa e foi embora. Nem se despediu. Em junho, Osvaldo apareceu pedindo dinheiro. Letícia, estou apertado. Preciso de 5.000. Você empresta? Osvaldo, eu não tenho 5.000 para te emprestar. Minha aposentadoria mal dá para mim. Você tem 80 e poucos mil na poupança. Eu sei. Como é que você sabe? A mãe comentou uma vez. Vamos, Letícia. Quando a gente vender a casa, eu te pago. Osvaldo, não. Não? Sua irmã tem dinheiro e não me ajuda? Que bonito, hein? A gente é família, caramba. Ele foi embora batendo a porta. Em julho, teve a pior cena de todas. Rosângela marcou de ir lá com Carlos para conversar. Eu sabia que não ia ser boa coisa. Quando eles chegaram, ela já começou sem rodeios. Letícia, vou ser direta com você. A gente precisa desse dinheiro. O Carlos está com problema no joelho. Precisa fazer cirurgia. Não tem pelo SUS. A fila é de anos. A gente vai ter que pagar. Custa 25.000. A gente não tem. Quando a casa for vendida, a gente consegue. Sinto muito pelo Carlos. Mas a casa não vai ser vendida. Não agora. Como não vai ser vendida? Ela subiu a voz. Você acha que pode decidir sozinha? Eu moro aqui. Eu não tenho para onde ir. Vocês não entendem isso? Você é egoísta, Letícia. Sempre foi. Ficou aqui se fazendo de mártir, cuidando da mãe. Mas no fundo você só queria garantir a casa para você. As palavras dela me cortaram como vidro. O quê? Isso. Você ouviu bem. Você achava que se ficasse aqui, cuidando, sofrendo, a mãe ia deixar tudo para você. Mas não deixou. Deixou para os 5. E agora você está com raiva. Sai da minha casa. Não é sua casa. Carlos finalmente abriu a boca, a voz baixa, mas firme. É nossa, de todo mundo, e a gente vai vender. Eles foram embora. Tranquei a porta, encostei nela e deslizei até o chão. Chorei até não ter mais lágrima. A Vera veio naquela noite, como sempre. Tocou a campainha 3 vezes. Abri a porta, o rosto inchado. Vim trazer sopa. Você comeu hoje? Não. Imagina. Vem, senta aqui. Você vai comer essa sopa e me contar tudo. Sentei na mesa da cozinha. Ela esquentou a sopa, colocou num prato fundo, botou na minha frente. Eles querem me expulsar, Vera. Meus próprios irmãos querem me expulsar da casa onde eu sempre morei. Eu sei, meu amor. Eu ouvi a discussão. A parede é fina. O que eu faço? Você vai atrás dos seus direitos. Você morava com sua mãe. Você cuidou dela. Você tem direito de ficar nessa casa. Tem lei para isso. Que lei? Eu não sei. Mas tem. Advogado sabe. Você precisa procurar um advogado, Letícia. Precisa se defender. Eu não tinha dinheiro para advogado. Não tinha dinheiro para nada. Mas a Vera insistiu. Procura um da Defensoria Pública. Ou um que cobre barato. Mas procura. Porque se você não reagir, eles vão te tirar daí. E você não merece isso. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, pensei em tudo. Nos 12 anos. Nas noites sem dormir. Nas vezes que quase desisti. Nos irmãos que sumiram. E agora estavam aí, querendo dinheiro. Querendo me tirar da única coisa que eu tinha. Alguma coisa mudou dentro de mim naquele momento. Uma raiva fria, quieta, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não era só dor, era indignação, era revolta, era um não bem grande, bem firme, crescendo no peito. No dia seguinte, procurei o nome de advogados especializados em direito de família. Anotei 3. Liguei para o primeiro. Marquei reunião com todos eles no fim de julho. Falei que precisava conversar pessoalmente. Walter topou, mas já com má vontade. Para que reunião, Letícia? A gente já decidiu. Vai ser vendida. Não decidiu nada. Eu não concordei. Você não precisa concordar. Somos 5. 4 querem vender. Você perde. Eu quero uma reunião. Todos juntos. Ou eu não assino nada. Ele bufou, mas marcou. Sábado, 10 da manhã, em casa. Chegaram no horário.
Walter, Teresa, Osvaldo, Carlos e Rosângela. Sentaram na sala. Eu fiquei de pé. Primeiro, eu quero que vocês ouçam o que eu tenho para dizer, sem interromper. Vai logo. Walter cruzou os braços. Eu morei aqui a vida toda. Cuidei da mãe 12 anos sozinha. 12 anos. Não foram semanas, não foram meses. Foram 12 anos virando ela na cama, dando comida, limpando, acordando de madrugada. Enquanto isso, vocês sumiram. Walter, você vinha uma vez por mês, ficava 10 minutos. Teresa, você vinha de 2 em 2 meses, sempre com pressa. Osvaldo, você só aparecia quando precisava de dinheiro. E Carlos, você vinha com ela. Apontei para Rosângela, que nunca perdeu a chance de me humilhar. Ninguém te humilhou, Rosângela retrucou, cruzando as pernas. Você sempre me tratou como se eu fosse menos. Sempre. Desde o primeiro dia. E agora vem aqui dizer que eu sou egoísta porque não quero vender a casa? Vocês têm apartamento. Têm onde morar. Eu não tenho. Eu não tenho nada além daqui. Você vai ter 140 mil reais, Teresa pontuou, impaciente. Dá para comprar um apartamento. Um apartamento onde? De um quarto, longe, num bairro que eu não conheço? Por que eu tenho que sair da casa onde eu sempre morei? Por que eu tenho que recomeçar? Eu não fiz nada de errado. Ninguém disse que você fez. Walter suspirou, irritado. Mas a casa não é só sua. A mãe deixou para 5. Ponto. Você não pode ficar aqui sozinha enquanto a gente fica de fora. Então vocês querem o dinheiro. É só isso, né? Querem o dinheiro. Claro que eu quero. Osvaldo se pronunciou em voz alta. Eu estou devendo. Eu preciso pagar minhas contas. Você acha que eu posso esperar mais quanto tempo? Meses? Anos? Não posso, Letícia. Eu preciso desse dinheiro agora. Eu também preciso, Carlos murmurou. Preciso fazer a cirurgia. O médico falou que se eu não fizer logo, vai piorar. Pode até não andar direito depois. E eu quero investir no negócio do meu filho, Walter acrescentou. Ele está montando uma loja. Eu prometi ajudar. Esse dinheiro ia fazer diferença. E eu quero viajar, Teresa falou, tranquila demais. Quero conhecer a Europa. Sempre quis. Agora eu posso. Mas preciso do dinheiro. Fiquei olhando para eles em silêncio. Viajar, negócio, cirurgia, dívida. E eu. E o que eu queria. E o que eu precisava. Ninguém perguntou. Vocês não se importam comigo, falei, baixinho. Ah, vocês nunca se importaram. Isso não é verdade, Teresa revirou os olhos. A gente se importa. Mas a gente também tem vida, Letícia. A gente não pode parar tudo por sua causa. Por minha causa? Eu nunca pedi nada a vocês. Nunca. Eu cuidei da mãe sozinha. Eu não pedi ajuda. Eu não reclamei. Eu fiz o que tinha que ser feito. E ninguém te pediu para fazer. Rosângela soltou, ácida. Você escolheu. Você quis ser a mártir. Agora aguenta. Senti o sangue subir para a cabeça. Apertei os punhos. Ah, sai da minha casa. Não é sua casa, ela repetiu, mais alto. É nossa. E a gente vai vender. Com você ou sem você. Se você não assinar, a gente entra na justiça e obriga você a vender. Você sabia disso? A gente pode. Se chama ação de divisão de coisa comum. O juiz obriga. E você vai ter que sair do mesmo jeito. Olhei para Carlos. Você vai deixar ela falar assim comigo? Ele desviou o olhar. Letícia, ela está certa. A lei permite. A gente pode pedir para a justiça forçar a venda. Então é isso. Vocês vão me processar. Vão me tirar daqui à força. Se for preciso, Walter confirmou, encarando eu. Sim. Teresa suspirou, levantou, pegou a bolsa. Letícia, para de ser difícil. Assina logo os papéis, pega seu dinheiro, compra um apartamento e todo mundo fica feliz. Não precisa ser desse jeito. Desse jeito como? Dramático. Você sempre foi dramática. Sempre fez tempestade em copo d'água. A mãe reclamava disso. A mãe nunca reclamou de mim. Reclamava sim. Ela falava que você era grudenta, que não soltava ela, que não tinha vida própria. As palavras dela me perfuraram. Senti as lágrimas queimarem, mas não deixei cair. Vocês são cruéis. Todos vocês. A gente não é cruel. Walter levantou também. A gente é realista.
Você que está vivendo num mundo de fantasia, achando que pode ficar com essa casa para sempre. Não pode. A casa é de todo mundo e a gente vai vender. Até o fim do mês você assina. Se não assinar, a gente entra com processo. Escolhe. Eles saíram. Todos. A casa ficou vazia e silenciosa. Sentei no sofá e fiquei olhando para a porta fechada. Meu corpo tremia. Não era só raiva, era choque, era dor, era solidão. Pensei na mãe, no que ela pensaria vendo isso. Será que ela concordaria com eles? Será que ela acharia certo me tirar daqui? Peguei o celular e liguei para Vera. Vera, preciso de você. Já estou indo. Ela chegou 15 minutos depois com uma garrafa térmica de café e um caderno. Conta tudo. Contei. Cada palavra. Cada ameaça. Quando terminei, ela ficou me olhando. Seria. Letícia, você não pode deixar eles fazerem isso. Você tem direito. Direito real de habitação. Você morava com sua mãe. Você dependia dela. Tem lei para isso. Chama-se direito real de habitação do companheiro ou parente. Você pode ficar morando aqui. Eles não podem te tirar. Mas eles falaram que vão entrar na justiça. Que vão me obrigar a vender. Eles podem tentar. Mas você tem defesa. Você precisa de um advogado bom, não qualquer um. Alguém que conheça direito de família, direito sucessório. Eu conheço um, Dr. Paulo Henrique. Ele é primo do meu marido. Atende casos assim. Cobra justo. Quer que eu peça o número? Quero. Eu preciso. Ela ligou na hora. Anotou o número, me passou. Liga amanhã, marcar consulta, e leva tudo. Certidão de óbito da sua mãe, testamento, comprovante de que você morava aqui, contas no seu nome, tudo. Quanto mais documento, melhor. Vera, e se eu perder? E se a justiça mandar eu sair? Aí você sai. Mas pelo menos você tentou. Pelo menos você lutou. É melhor do que deixar eles pisarem em você sem reagir. Ela tinha razão. Eu tinha passado 12 anos me doando. Tinha passado a vida inteira sendo a filha obediente, a irmã quieta, a que não dava trabalho. E onde isso me levou? Para uma sala vazia, sozinha, chorando, enquanto meus irmãos decidiram meu destino sem me ouvir. Não, não ia ser assim. Não dessa vez. Liguei para o Dr. Paulo Henrique na segunda-feira de manhã. A secretária atendeu, marcou para quarta-feira às 3 da tarde. Passei os 2 dias juntando documentos. Certidão de óbito da mãe, testamento, escritura da casa, contas de luz, água, IPTU no meu nome dos últimos 3 anos. Comprovante de que eu trabalhei no hospital até 2020. Carta de aposentadoria, extrato da poupança. Tudo. Cheguei no escritório 15 minutos adiantada. Era um prédio pequeno no centro de Vitória, 3º andar. Sala simples, mas organizada. O Dr. Paulo me recebeu com um aperto de mão firme. Dona Letícia, a Vera me contou um pouco da situação, mas quero ouvir da senhora. Conta tudo desde o começo. Contei. Ele foi anotando, fazendo perguntas, pedindo documentos. Quando terminei, ele ficou uns minutos em silêncio, lendo as anotações. Dona Letícia, a senhora tem direito real de habitação. A senhora morava com sua mãe, dependia dela, cuidava dela. Mesmo com a casa sendo dividida em 5 partes iguais, a senhora pode continuar morando aqui. É garantido por lei. Enquanto a senhora viver, a senhora tem direito de morar nessa casa. Senti o peito desapertar um pouco. Mas eles falaram que vão me processar, que vão pedir divisão de coisa comum, que o juiz vai obrigar a vender. Eles podem tentar, mas a defesa da senhora é forte. A senhora não só morava lá. A senhora cuidou da sua mãe por 12 anos, sozinha. Isso pesa muito. Nenhum juiz sensato vai tirar a senhora de lá para beneficiar irmãos que sumiram durante todo esse tempo. Então eu posso ficar? Pode. E mais, se eles entrarem com processo, a senhora entra com reconvenção pedindo indenização por tudo que a senhora gastou nesses 12 anos. Cuidador tem valor de mercado. A senhora economizou muito dinheiro para os seus irmãos, cuidando da sua mãe de graça. Isso pode ser cobrado. Não consegui segurar. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dele. Não era choro de tristeza. Era alívio. Era esperança. A senhora quer que eu assuma o caso? Quero. Quanto custa? 2.000 adiantado, mais 2.000 se ganharmos. 4.000 no total. A senhora consegue? Conseguia. Era da minha poupança, mas conseguia.
Consigo. Então a gente começa agora. A senhora vai voltar para casa e não vai assinar nada. Nada. Não importa o que eles falem, o que eles ameacem, a senhora não assina. E me avisa se eles entrarem com processo. Eu vou responder. Saí de lá com um papel na mão. Procuração. Contrato de honorários. E pela primeira vez em meses, senti que tinha alguém do meu lado. Voltei para casa. Sentei na cozinha. Olhei em volta. As paredes que eu conhecia de cor. A mesa onde a mãe costurava. O fogão onde ela fazia comida. Tudo estava ali. E eu não ia sair. Não ia deixar eles me tirarem. Walter ligou no dia seguinte. Letícia, você pensou no que a gente conversou? Pensei. E? Não vou assinar. Letícia, não começa. Não vou assinar, Walter. Procurei advogado. Eu tenho direito de morar aqui. Direito real de habitação. E eu vou exercer esse direito. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele veio mais baixa, perigosa. Você está se metendo em algo que não vai dar certo. A gente vai processar você. E você vai perder. Então processa. Eu tenho advogado. Eu vou me defender. Ele desligou na minha cara. Meia hora depois, Teresa ligou. Letícia, o Walter me contou. Você enlouqueceu? Contratar advogado? Gastar dinheiro à toa? A gente é família. A gente resolve isso entre a gente. Família não faz o que vocês estão fazendo comigo. A gente não está fazendo nada de errado. A gente só quer o que é nosso. E eu também. E o meu é o direito de continuar morando na casa onde eu sempre morei. Você está sendo egoísta. Não, Teresa. Egoísta é vocês. Vocês que sumiram 12 anos. Vocês não ajudaram em nada. Vocês que agora aparecem querendo dinheiro. Isso é egoísmo. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas pelo menos eu vou tentar. Ela também desligou. Osvaldo não ligou. Carlos também não. Mas Rosângela mandou mensagem. Uma mensagem longa, cheia de xingamento, me chamando de interesseira, aproveitadora, de filha ingrata. Bloqueei o número. Naquela noite, sentei na varanda. A Vera veio, como sempre. Contratei um advogado. Ótimo. E aí? Ele disse que eu tenho direito, que eu posso ficar. Eu sabia. Eu te falei. Vera, eu estou com medo. Medo de quê? De perder, de ter que sair, de ficar sozinha. Eles nunca mais falariam comigo. Letícia, olha para mim. Eles já não falam com você. Eles só apareceram porque queriam dinheiro. Quando você precisou, nenhum deles estava aqui. Nenhum. Você não vai ficar sozinha. Você tem eu. Você tem sua dignidade. Você tem sua casa. E isso ninguém tira de você. Ninguém. Abracei ela e chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pelos 12 anos, pelo Mário, pela mãe, por mim. E quando as lágrimas secaram, eu me senti mais leve, mais forte, mais pronta. 2 dias depois, recebi a notificação. Walter, Teresa, Osvaldo e Carlos entraram com ação de divisão de coisa comum. Queriam forçar a venda da casa. Liguei para o Dr. Paulo. Ele pediu que eu levasse o papel no escritório. Tranquila, dona Letícia. Eu já esperava. Vamos responder. E vamos ganhar. Pela primeira vez, acreditei. Pela primeira vez, achei que eu tinha chance. O processo começou em setembro. Dr. Paulo entrou com a contestação, pedindo que eu fosse mantida na casa por direito real de habitação e ainda entrou com reconvenção cobrando indenização pelos 12 anos de cuidados. Walter ficou furioso. Ligou gritando. Você entrou pedindo indenização? Você está cobrando da gente? Você enlouqueceu de vez? O advogado entrou. E ele está certo. Cuidador profissional custa de 2 a 3 mil por mês. Eu cuidei por 12 anos. Façam as contas. Você não é cuidadora. Você é filha. Filha cuida de mãe. É obrigação. Então por que vocês não cuidaram? Porque só eu tive essa obrigação. Ele não respondeu. Desligou. Os dias ficaram mais pesados. Eu acordava pensando no processo. Dormia pensando no processo. Tinha dia que duvidava. Será que eu estava certa? Será que eu era egoísta mesmo? Será que eu devia só aceitar, pegar o dinheiro, sair? A Vera não deixava eu fraquejar. Letícia, você não está errada. Você cuidou da sua mãe. Você fez o que eles não fizeram. Você tem direito de ficar na sua casa. Não desista agora. Mas era difícil. Tinha dia que eu ia no mercado e via gente do bairro me olhando diferente.
Alguém tinha espalhado que eu estava brigando com os irmãos por causa de herança, que eu não queria dividir, que eu era ambiciosa. Não liga para a fofoca, Vera insistia. Quem te conhece sabe a verdade. Em outubro, teve a audiência de conciliação. Eu, o Dr. Paulo, os 4 irmãos e os advogados deles. O juiz tentou acordo. Não tem como chegarem num meio termo? A senhora fica morando, mas paga aluguel para os irmãos? Ou a senhora compra a parte deles parcelado? Não tenho condição de comprar, doutor. Minha aposentadoria é de 2.400. E pagar aluguel para morar na própria casa? Não me parece justo. A senhora tem 85 mil na poupança. O advogado do Walter soltou. Isso dá entrada numa negociação. Esse dinheiro é minha segurança. Juntei a vida inteira. Não vou gastar com isso. Então a senhora quer ficar com a casa inteira sem pagar nada? Eu não quero a casa inteira. Eu só quero morar nela. Eles podem ter a parte deles quando eu morrer, ou quando eu sair. Mas enquanto eu estiver viva, eu moro aqui. É meu direito. O juiz suspirou. Vou analisar. Caso encaminhado para a sentença. Saímos de lá sem acordo. Walter passou por mim no corredor e nem olhou. Teresa estava com os olhos vermelhos. Osvaldo parecia cansado. Carlos me encarou por um segundo e eu vi algo parecido com arrependimento. Mas Rosângela puxou ele pelo braço e saíram rápido. Voltei para casa me sentindo esvaziada. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Letícia? Sim, é o Osvaldo. Eu queria te pedir desculpa. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Eu não deveria ter concordado com isso. Mas eu estou devendo, Letícia. Estou desesperado. Penhoram minha moto, penhoraram a geladeira. Eu preciso desse dinheiro. Osvaldo, eu entendo. Mas eu também preciso de um lugar para morar. Eu sei. Só queria que você soubesse que eu não queria machucar você. Eu fui fraco. Me deixei levar pelo Walter e pela Rosângela. Mas eu sinto muito. Você pode desistir do processo. Pode sair. Só você, os outros 3 que continuam. Não posso. Se eu fizer isso, eles me matam. O Walter me mata. Então não tem o que eu possa fazer por você, Osvaldo. Eu sei. Só queria falar isso. Desculpa. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, o coração apertado. Parte de mim tinha dó dele. Mas outra parte estava cansada de ter dó. Cansada de ser compreensiva. Cansada de perdoar. O Dr. Paulo ligou uma semana depois. Dona Letícia, o juiz marcou a perícia. Vai vir alguém avaliar a casa, verificar as condições, ver se a senhora realmente reside ali. É procedimento padrão. Deixa a casa arrumada, seja educada, mostra os documentos que comprovam que a senhora mora lá há décadas. Tá bom. E outra coisa. O advogado deles pediu para levantar o valor da sua poupança. Querem usar contra a senhora, falando que a senhora tem condição de comprar a parte deles. Mas eu não tenho. Eu sei. Vamos provar isso. 85 mil não dá para comprar 460 mil, que é o valor da parte dos 4. Fique tranquila. Mas eu não ficava tranquila. Cada dia era uma luta. Acordar, fazer café, limpar a casa, ir na padaria, voltar, esperar notícia, dormir pensando no processo, acordar de novo e recomeçar. Em novembro, a Vera veio com uma ideia. Letícia, eu estava pensando. Se você ganhar, você vai precisar de dinheiro para manter a casa. IPTU, luz, água. Sua aposentadoria cobre, mas fica apertado. Por que você não aluga um dos quartos? Tem estudante que procura, tem gente que precisa. Você faz uma renda extra. Alugar quarto? É. Ou faz kitnet no fundo. Tem espaço. Você transforma o quartinho dos fundos numa kitnet. Bota para alugar. Ganha uns 800, 900 por mês. Ajuda. Guardei a ideia. Se eu ganhasse. Se eu pudesse ficar. Aí eu pensava nisso. Dezembro chegou. Natal. Não recebi mensagem de nenhum deles. Nem Feliz Natal. Passei o dia com a Vera e a família dela. Comemos, rimos. Tentei não pensar. Mas à noite, sozinha em casa, olhei para o pisca-pisca que eu tinha pendurado na janela e pensei na mãe. Será que ela estava vendo tudo isso? Será que ela estava triste? Ou orgulhosa? Eu queria acreditar que estava orgulhosa. Queria acreditar que ela entendia que eu estava lutando pela minha dignidade.
pela única coisa que eu tinha, pela minha casa. Janeiro de 2024 chegou devagar. O Dr. Paulo marcou reunião no escritório. Dona Letícia, tenho novidades. O perito entregou o laudo, favorável à senhora. Ele confirmou que a senhora reside na casa há mais de 60 anos, que cuidou da sua mãe, que mantém o imóvel em bom estado. Isso fortalece muito o caso. Então eu vou ganhar? As chances são grandes, muito grandes. O juiz já sinalizou que vai deferir o direito real de habitação. Mas tem um detalhe. Seus irmãos não vão poder vender a casa enquanto a senhora estiver viva. Eles vão ter que esperar. E isso pode gerar outros conflitos. Que tipo de conflito? Eles podem tentar outras medidas. Podem tentar te pressionar a sair por cansaço. Podem parar de pagar IPTU, deixar as contas atrasadas, tentar forçar leilão por dívida. A senhora precisa estar preparada. Como eu me preparo? Assumindo todas as contas, colocando tudo no seu nome. IPTU, luz, água, internet. Tudo. E pagando em dia. Assim, eles não têm como usar dívida contra a senhora. Eu consigo fazer isso. E tem outra coisa. A reconvenção. A indenização pelos anos de cuidado. O juiz não vai deferir o valor integral. Seria muito alto, quase R$500 mil. Mas ele pode deferir parcialmente. Uns 50, 60 mil. O que a senhora acha? Eu nem esperava receber nada. Se receber alguma coisa, já ajuda. Ótimo. Então vamos nessa linha. Agora a gente espera a sentença. Deve sair até março. Saí de lá com o coração mais leve. Fui direto no cartório e transferi todas as contas para o meu nome. IPTU, água, luz, tudo. Assinei, paguei as taxas. Pronto. Agora era tudo meu. Minha responsabilidade. Mas também a minha segurança. Cheguei em casa e sentei para fazer conta. Minha aposentadoria, R$2.400. IPTU, R$180 por mês. Luz, R$150. Água, R$80. Internet, R$90. Mercado e outras despesas, R$800. Total, R$1.300. Sobravam R$1.100. Dava tranquilo. Mas a Vera tinha razão. Se eu alugasse o quarto, ficaria melhor ainda. Tinha um quarto nos fundos que a mãe usava para guardar coisas. Eu podia reformar, fazer uma kitnet, botar para alugar. Peguei o celular e liguei para um pedreiro conhecido, o seu Manuel, que morava 3 casas para baixo. Seu Manuel, quanto custa para fazer uma kitnet pequena? Colocar pia, chuveiro, dividir com parede? Ah, dona Letícia, depende. Mas assim por alto, uns 10, 12 mil. Material e mão de obra. Eu tinha 85 mil na poupança. Tirar 12 mil doía, mas era investimento. Se eu alugasse por R$800, em 15 meses eu recuperava. E depois era lucro. Faz o orçamento certinho para mim? Faço sim. Passo lá amanhã. Ele passou. Mediu, anotou, fez conta. 12.500. Fechei. Ele começou na semana seguinte. Em um mês, estava pronta. Kitnet simples, mas bonitinha. Pintei de branco, coloquei cortina, comprei um colchão de solteiro, uma mesinha, 2 cadeiras. Gastei mais 1.200. Total, 13.700. Anunciei no grupo do bairro. 3 dias depois, uma moça ligou. Fernanda, 23 anos, estudante de enfermagem. Trabalhava meio período no hospital. Precisava de um lugar perto da faculdade. Pode vir ver. Ela veio, gostou, fechou. Primeiro aluguel, 10 de fevereiro. Eu tinha renda extra agora. 2.400 da aposentadoria mais 800 do aluguel. 3.200. Estava segura. Em março, Dr. Paulo ligou. Dona Letícia, saiu a sentença. Meu coração disparou. E? A senhora ganhou. O juiz deferiu o direito real de habitação. A senhora pode permanecer na casa enquanto viver. Seus irmãos não podem forçar a venda. E mais, o juiz deferiu indenização parcial de R$40 mil pelos cuidados prestados. Eles vão ter que pagar. 10 mil cada um. Segurei o telefone com força, os olhos enchendo de lágrima. Eu ganhei? Ganhou. Parabéns, dona Letícia. A casa é sua para morar enquanto a senhora quiser. Obrigada, muito obrigada. Desliguei e caí no choro.
Mas não era choro de tristeza. Era alívio, era vitória, era justiça. A Vera bateu na porta meia hora depois. Deve ter visto meu carro parado e estranhado. Aconteceu alguma coisa? Ganhei, Vera. Eu ganhei. A juíza deu o direito para mim. Eu posso ficar. Ela me abraçou e nós duas choramos ali, na porta, feito criança. Eu sabia que você ia ganhar. Pela primeira vez em meses, dormi em paz. Dormi sabendo que ninguém ia me tirar dali, que aquela casa era minha, não no papel, mas no direito, no sagrado direito de viver onde eu sempre vivi. A notificação da sentença chegou para os 4 irmãos uma semana depois. Walter foi o primeiro a ligar. A voz dele estava transtornada. Você ganhou e ainda vai receber indenização? Você enlouqueceu, Letícia. Você quer destruir a família? Eu não destruí nada, Walter. Eu só defendi meu direito. Direito? Que direito? A casa é de todo mundo. A mãe deixou para os 5. E você achou que podia ficar com tudo? Eu não fiquei com tudo. Eu só fiquei morando. Quando eu morrer, a parte é de vocês. Mas enquanto eu estiver viva, eu moro aqui. E isso o juiz confirmou. A gente vai recorrer. Você ouviu bem? A gente vai recorrer. Isso não vai ficar assim. Recorre. Faz o que você quiser. Mas enquanto isso, eu moro aqui. E vocês pagam os 10 mil cada um. 40 mil. São vocês que me devem agora. A gente não deve nada. A gente não pediu para você cuidar da mãe. Não? Então quem ia cuidar? Você? A Teresa? O Osvaldo? O Carlos? Ninguém. Ninguém quis. Mas todo mundo quer o dinheiro agora. Você é uma víbora, Letícia. Você sempre foi. Se fazendo de santa, de coitada, mas por dentro você é venenosa. A mãe sabia. Eu sei. Se a mãe achava isso, por que ela me deixou morar com ela até o fim? Por que ela não me botou para fora? Por que ela não pediu para vocês cuidarem? Responde, Walter. Ele não respondeu. Desligou com força. 2 horas depois, Teresa apareceu na porta. Sem avisar. Sem ligar. Bateu como se quisesse derrubar a porta. Abri. Entra. Ela entrou feito furacão. Jogou a bolsa no sofá, ficou de pé no meio da sala, os braços cruzados. Você está feliz? Conseguiu o que queria? Eu consegui o que é meu por direito. Direito? Letícia. A gente é irmão. Irmão não processa irmão. Irmão não cobra indenização. Isso não se faz. Irmão também não expulsa o irmão de casa. Irmão não vota contra irmão. Irmão não humilha. Mas vocês fizeram. Todos vocês. A gente não humilhou ninguém. Humilhou. Você humilhou. Disse que a mãe reclamava de mim. Disse que eu era grudenta. Disse que eu não tinha vida própria. Você acha que essas palavras não doem? Ela desviou o olhar. Eu falei no calor do momento. Não. Você falou porque pensa. Você sempre pensou. Você sempre teve ciúme da relação que eu tinha com a mãe. Você sempre quis ser a preferida, mas não era. E você não aceita isso. Isso não é verdade. É. Você sabe que é. A mãe te amava, claro, mas era comigo que ela contava. Era eu que estava lá. Todo dia, todo minuto. Eu vi ela piorar. Eu segurei a mão dela no último suspiro. Onde você estava, Teresa? Onde? Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela apertou os lábios. Eu não podia largar tudo. Eu tinha minha vida, meu trabalho. E eu não tinha. Eu larguei meu trabalho, larguei meu noivo, larguei minha vida inteira. Por ela, porque eu amava ela, porque era o certo. E vocês não fizeram nada, nada. E agora querem me tirar da única coisa que eu tenho? Não, Teresa. Não vai ser assim. Ela enxugou as lágrimas com raiva. Você vai receber 40 mil. A gente não tem esse dinheiro, Letícia. O Osvaldo está quebrado. Eu e o Walter vamos ter que tirar da poupança. O Carlos vai ter que pedir emprestado. Você está destruindo a gente. Eu não estou destruindo ninguém. A sentença é justa. Eu cuidei da mãe. Eu economizei dinheiro de cuidador para vocês. 40 mil é pouco. Muito pouco. Cuidador profissional custa 3 mil por mês. 12 anos são 144 meses. Vezes 3 mil. 432 mil. Eu poderia ter cobrado isso. Mas cobrei 40. É mixaria perto do que eu fiz. Você não é cuidadora. Você é filha.
Então por que só eu tive essa obrigação de filha? Por que só eu abri mão de tudo? Ela não respondeu. Ficou me encarando, os olhos vermelhos, o queixo tremendo. Você mudou, Letícia. Você não é mais aquela menina doce, quieta, que aceitava tudo. Não, eu não sou. Eu cansei de aceitar. Cansei de engolir. Cansei de ser invisível. E se isso te incomoda, o problema é seu. Ela pegou a bolsa e foi para a porta. Antes de sair, virou. Você vai ficar sozinha. Nenhum de nós vai mais falar com você. Você sabe disso, né? Eu já estava sozinha, Teresa. Vocês sumiram faz tempo. A diferença é que agora eu não finjo que vocês se importam. Ela saiu batendo a porta. Osvaldo não apareceu, mas mandou uma mensagem. Letícia, não tenho como pagar os 10.000. Não agora. Vou parcelar com o advogado. Mas queria que você soubesse que eu entendo. Você tem razão. A gente foi injusto. Desculpa. Não respondi. Só li. Carlos apareceu sozinho na sexta-feira. Bateu baixo, quase com vergonha. Abri. Oi. Oi. Ele entrou devagar. Ficou parado na sala com as mãos no bolso. Vim pagar. Trouxe o dinheiro. 10.000. Tirou um envelope do bolso. Estendi a mão. Ele entregou. Obrigada. Letícia, eu sinto muito. Pela forma como as coisas aconteceram. Por eu não ter te defendido. Por que você não defendeu? Ele suspirou fundo. Porque eu sou fraco. Sempre fui. Deixo ela mandar em tudo. Deixo todo mundo mandar. O Walter, a Teresa. Eu nunca tive coragem de ir contra. E aí eu machuquei você. Eu sei. Desculpa. Você machucou. Muito. Eu sei. E eu não sei se um dia você vai perdoar. Mas eu queria que você soubesse que eu reconheço. Você cuidou da mãe. Você fez o que a gente não fez. Você merece morar aqui. Merece. Senti um nó na garganta. Não esperava isso. Não esperava que ele viesse. Que ele reconhecesse. Obrigada por falar isso, Carlos. A Rosângela não sabe que eu vim. Se ela souber, vai me matar. Mas eu precisava vir. Precisava falar. E a cirurgia? Você fez? Fiz. No mês passado. Pelo SUS mesmo. Demorou, mas consegui. Está melhorando devagar. Que bom. Ele ficou mais um minuto em silêncio, olhando para o chão. A gente era mais unido, né? Quando a gente era criança. Lembra? A gente brincava junto, brigava, mas sempre voltava. O que aconteceu com a gente, Letícia? A vida aconteceu. As pessoas mudaram. As prioridades mudaram. E quando precisou, cada um escolheu o seu lado. Acho que é isso mesmo. Ele foi até a porta, parou. Se você precisar de alguma coisa, sei lá. Se precisar, me liga. Eu tento ajudar. Tá bom. Ele saiu. Fechei a porta e fiquei segurando o envelope. 10.000. Abri. Notas de 50 e 100, organizadas, envelopadas. Guardei na gaveta da cozinha. Walter nunca apareceu. Mas o advogado dele ligou para o Dr. Paulo avisando que eles iam recorrer. Dr. Paulo me ligou avisando. Dona Letícia, eles vão recorrer. É direito deles. Mas a chance de reverter é quase zero. A sentença é sólida, baseada em lei, jurisprudência favorável. O tribunal vai manter. Então, eu não preciso me preocupar? Não. Só manter tudo certinho. Contas em dia. Casa cuidada. Tudo no seu nome. Eles não têm como reverter. E a indenização? 3 já pagaram, né? Só falta o Walter. Ele tem 30 dias para pagar depois que o recurso for negado. Se não pagar, a gente executa. Penhora a conta. Salário. Ele vai pagar. Tá bom. Desliguei e respirei fundo. Estava ganhando. Estava vencendo. Mas não sentia alegria. Sentia cansaço. Sentia tristeza. Porque mesmo ganhando na justiça, eu tinha perdido minha família. Ou será que eu nunca tive? Será que aquilo que eu chamava de família era só obrigação de sangue, costume, tradição? Será que amor de verdade, família de verdade, era outra coisa? A Vera tocou a campainha. Entrou, viu minha cara. O que foi? O Carlos veio. Pagou os 10.000. Pediu desculpa. E você? Eu aceitei o dinheiro. Aceitei o pedido de desculpa. Mas eu não sei se consigo perdoar. Não sei se consigo confiar de novo. Você não precisa. Perdoar não é reconciliar, Letícia. Você pode perdoar ele pelo que ele fez. Pode desejar o bem para ele. Mas não precisa voltar a ter proximidade. Não precisa fingir que nada aconteceu. Perdoar
é liberar a mágoa. Não é voltar para o lugar de antes. Aquelas palavras ficaram comigo. Perdoar é liberar a mágoa. Não é voltar para o lugar de antes. Será que eu conseguia? Será que eu conseguia soltar a raiva, a dor, o rancor e ainda assim manter distância? Será que era possível perdoar e não esquecer? Em abril, saiu a decisão do recurso. Negado. Mantida a sentença. Direito real de habitação confirmado. Indenização confirmada. Tudo confirmado. Walter foi obrigado a pagar os 10.000. Depositou na conta do advogado no último dia do prazo. O Dr. Paulo me transferiu 40.000 completos, mais os honorários que eu tinha pagado. Eu tinha investido 4.000 no advogado. Tinha gastado 13.700 na kitnet. Total de investimento, 17.700. Recebi 40.000. Lucro, 22.300. Coloquei tudo na poupança. Agora eu tinha 107.300, mais a renda mensal de 3.200. Eu estava segura. Financeiramente segura. E legalmente segura. A casa era minha. Não no papel de propriedade, mas no direito de morar. E isso ninguém mais podia tirar. Walter nunca mais falou comigo. Bloqueou meu número. Me tirou do grupo da família. Teresa fez o mesmo. Osvaldo ainda me mandava mensagem de vez em quando, sempre curta, sempre pedindo desculpa. Eu respondia educada, mas distante. Carlos mandava mensagem uma vez por mês. Perguntava como eu estava. Contava da cirurgia, da recuperação. Eu respondia, mas não aprofundava. Não abria espaço para intimidade. A ferida ainda estava fresca. Ainda doía. A Fernanda, a estudante que alugou a kitnet, virou quase uma filha. Conversava comigo todo dia. Levava pão quando passava na padaria. Tomava café comigo nas tardes de domingo. Dizia que eu lembrava a avó dela. Dona Letícia, a senhora me salvou. Eu não estava achando lugar para morar. Tudo muito caro. E aqui é perfeito, pertinho da faculdade, perto do hospital. E a senhora é tão boa. Eu sorria, me sentia útil, me sentia vista. A Vera continuou sendo meu porto seguro. Vinha todo dia, tomava café, trazia notícia do bairro, fofoca besta que me fazia rir. Era ela quem me lembrava que eu não estava sozinha. Em junho, fiz 62 anos. A Vera organizou um almoço na casa dela. Chamou a Fernanda, chamou o marido e os filhos. Foi pequeno, foi simples, mas foi com gente que me amava de verdade. À noite, sozinha na minha casa, sentei na varanda. Olhei para a rua. Jardim Camburi à noite era tranquilo. Poucos carros, algumas pessoas andando, cachorros latindo longe. E eu ali, na casa onde nasci, na casa que era minha. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não era a paz de quem tinha tudo resolvido. Era a paz de quem lutou e venceu. A paz de quem se respeitou. A paz de quem disse não quando precisava dizer não. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Obrigada por ter ficado comigo. O que você faria no lugar dessa mulher? Comenta aí, eu leio cada palavra. Se essa história mexeu com você, compartilha com quem precisa ouvir. Aquela tia que se anula, aquela amiga que não sabe dizer não. Se ainda não se inscreveu, fica com a gente. Toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia tem história nova. E lembra, você não precisa da aprovação de ninguém para valer alguma coisa. Você já vale. Minha rotina agora era outra. Acordava cedo, fazia café, tomava devagar. Às vezes a Fernanda tomava comigo antes de ir para a faculdade. Depois eu cuidava da casa. Limpava, organizava, cozinhava. Ia no mercado. Conversava com a Vera. À tarde, via televisão. Lia alguma coisa, mexia no celular. À noite, jantava cedo, assistia novela, ia dormir. Era simples. Era pequeno. Mas era meu. Em agosto, Osvaldo me ligou. Letícia, eu consegui um emprego. Estou trabalhando de segurança num condomínio. Tô pagando as dívidas aos poucos. Queria que você soubesse. Que bom, Osvaldo. Fico feliz por você. E queria te agradecer também, pelo processo, pela indenização. Eu usei parte do dinheiro para pagar dívida. E isso me aliviou. Me deu chance de recomeçar. Então, obrigado. De nada. A gente podia se ver algum dia? Tomar um café? Pode ser. Um dia. Tá bom.
Não marquei nada, não prometi nada, mas deixei a porta entreaberta. Talvez um dia eu conseguisse sentar com ele. Talvez um dia a mágoa diminuísse o suficiente para eu conseguir estar perto sem sentir o peito apertar. Carlos continuava mandando mensagem. Em setembro, ele escreveu: Letícia, o joelho está quase bom. Voltei a trabalhar na oficina. A Rosângela está chateada que eu mantenho contato com você. Mas eu não ligo. Você é minha irmã, e eu errei com você. Quero tentar consertar. No tempo que você deixar. Eu li, reli. E pela primeira vez respondi mais do que 2 linhas. Carlos, obrigada pela mensagem. Obrigada por reconhecer. Eu não sei se a gente vai voltar a ser próximo como antes, mas eu não te desejo mal. E se você precisar, pode contar comigo. Dentro do possível. Era o máximo que eu conseguia oferecer. E estava tudo bem. Hoje, quando acordo, a primeira coisa que vejo é a janela do meu quarto. A mesma janela que eu olhava quando tinha 10 anos. A mesma luz entrando, o mesmo barulho da rua. Eu estou na mesma casa, mas eu não sou a mesma. Eu aprendi que família nem sempre é quem nasce com você. Às vezes é quem escolhe ficar quando todo mundo vai embora. A Vera é minha família. A Fernanda é minha família. E eu sou minha própria família. Eu cuido de mim agora. Eu me respeito. Eu me escolho. Não sei se meus irmãos vão voltar. Não sei se um dia a gente vai sentar na mesma mesa de novo. Não sei se vou perdoar completamente. Mas sei que eu fiz o certo. Lutei pelo que era meu. Me defendi. E venci. A casa ainda é dos 5 no papel. Mas enquanto eu estiver viva, é minha para morar. E quando eu partir, eles podem fazer o que quiserem. Podem vender. Podem brigar. Podem dividir. Não vai mais me importar. Mas enquanto eu estiver aqui, vou viver. Vou plantar flores no jardim. Vou pintar as paredes. Vou receber quem eu quiser. Vou fazer dessa casa o que ela sempre foi, um lar. E pela primeira vez em 62 anos, senti o verdadeiro gosto da minha própria vida.